Oi pessoal, tudo bom? Destino de nossa viagem, ano de 2020. Vamos voltar no tempo. É muito comum todo mundo dizer que o que importa não é o destino, é a viagem. E eu acho que eu concordo com isso, porque a história é feita da viagem. Então, nós vamos começar a contar para vocês como nós transformamos uma TR4 num motorhome. Muita gente acha que isso não é possível e várias pessoas já haviam pedido esse vídeo. E como a gente não dispõe de muito tempo, né, em função do nosso trabalho, demora um pouquinho os nossos vídeos. Mas espero que vocês gostem, né, e apreciem a nossa história. Vamos lá. E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Estou aqui na garagem do apartamento, né? Comprei o material, nós vamos tentar fazer a nossa cozinha aqui no porta-mala da TR4. Eu acho que são poucos vídeos que o pessoal utiliza aí, ou tem alguma coisa montada sobre TR4. Então, acabei de chegar, comprei o material. O material está aqui. Sobre o material, só para gente, eu estou usando aqui o compressado naval e por que compressado naval? Né? A maioria das pessoas acabam usando o compressado naval ou outros materiais, mas principalmente o compressado naval. Bom, é o seguinte pessoal, eu andei olhando, dando uma pesquisada, né? O marceneiro, o carpinteiro, pessoal, todo mundo dessa área, vendedor, assistir vídeo, comparativos. E eu estava observando os três materiais que mais utilizados, né? Tá certo que tem alguns aí que eu vi que usaram até aquele aglomerado, né? Mas os três materiais mais utilizados seriam o compressado naval, MDF normal e o MDF Ultra, né? Tem algumas pessoas aí que não conhecem muito sobre o MDF Ultra. Então, primeiro a questão do MDF normal. O MDF normal, né, ele tem a questão da umidade. Então, umidade de estufa é algo um tanto complicado. Ele tem um peso maior do que o compressado naval, porém a densidade dele não é alta. Então se você colocar um parafuso, algo, né, corre o risco de o carro que sofre muita torção e isso ir afrouxando, soltando. Para motorhome ele é legal, porque o motorhome, a ideia do motorhome é você estar andando principalmente por asfalto ou por terreno que não venha a ser tão acidentado. No nosso caso, TR4, e a ideia é uma coisa mais adventure, uma coisa, pegar mais estrada, acidentada, não ter muito essa preocupação, estar indo para qualquer lugar. O MDF normal já teria essas complicações. Então, pensando aí, nós acabei descartando. Aí ficou o naval e o MDF Ultra. O MDF Ultra, ele é muito bom. Eu acho assim, eu estive olhando, um material legal. A densidade dele é maior, ele segura mais parafuso, então ele aguenta mais torções. Além dele aguentar mais torções, ele é muito mais resistente à água, semelhante ao MDF basicamente, embora algumas recomendações me dizem que o MDF é mais resistente que ele, mas ele tá ali os dois, tá? Não posso dizer que os dois são iguais. Tem um nível de resistência muito bom. Só que o seguinte, o MDF cru, né, que ele chama, ele esverdeado, né,
Ele tem um acabamento assim, ele é lisinho e tal, mas está verde, né, meio esverdeado, um verde meio clarinho, quase com cinza ali. Só que o valor dele nessa configuração está em torno aí de 180, 200, tá? A chapa. Bom, aí você tem que investir no acabamento. O acabamento dele, segundo algumas pessoas que eu conversei, exige um pouco mais, por exemplo, do que o naval. E aí você tem que desembolsar um pouco mais, né? No caso do MDF Ultra. Aí você pode pensar o seguinte, comprar um MDF Ultra com aquele acabamento que é o MDF normal que a gente compra, né? Que vem, né, lisinho e tal, tipo impresso, só que ele não é impresso, é uma lâmina, né, que vem. Bom, só que quando você compra ele nessa configuração, o preço basicamente dobra. E ainda mais se você colocar uma cor escura. Então, optar por um marrom, uma cor mais... O valor do MDF vai lá para casa dos 300, né? Então é algo assim, daí para mais, dependendo. Então é algo que fica um valor, né, meio pesado. E eu também, falar em peso, eu achei ele um pouco mais pesado do que o naval. Bom, pensando nessas condições, né, o naval também que eu observei, as recomendações. O naval ele tem um acabamento legal, né? É quase uma folha de porta. Quando a gente compra uma folha de porta, ele tem um acabamento, a parte de cima dele, como se fosse uma folha de porta, né, de casa. Então dá para você fazer um trabalho legal nisso. Então é uma opção, tá certo? A outra coisa que eu tive também com ele é que, além disso, você tem a seguinte situação. Além dele ter um acabamento legal, dei um tempo para o carro, tá, pessoal? Além dele permitir um acabamento, né, ser igual à porta, você consegue dar um acabamento melhor nele. Então você pode vir com simplesmente um verniz naval, né? Você pode vir com verniz naval, tem material tipo uma tinta vitrificada, você pode passar, fica muito bom. Ou então você pode vir simplesmente passar uma massa, né? Aí dá uma alisada nele, tampando qualquer furinho que possa ter, e vem com a tinta normal, né? Então vem com uma outra tinta aí a óleo, por exemplo, e ele vai ficar super lisinho, então dá um acabamento muito bom. Ele é mais leve, aguenta a água, né? A estrutura, a densidade dele, ele aguenta a torção, né? Agora eu estou pensando em colocar algumas travas ainda nele, né? Mas ele aguenta uma torção boa e o preço também não é tão alto. Então, assim, fazendo um apanhado geral, eu acabei optando pelo naval, né? Eu acho que o nível de eficiência dele acaba sendo melhor do que os demais materiais, né, que eu pude observar. Então comprei lá para trazer, tive que pedir para fazer uns cortes, né, para caber no porta-mala, e como sou meio doido, né, vamos tentar fazer aí dentro do apartamento, né, o espaço que a gente tem, então eu não posso ter um material, uma prancha muito grande. Então, por isso a opção cortar ele está desse tamanho. Colocamos aqui no porta-mala, eu vou começar a descarregar para a gente poder trabalhar, ok? Vamos lá com a gente e vamos ver o resultado dessa brincadeira, se vai dar certo. Valeu, um abraço, pessoal. Beleza, pessoal? Então começando dando continuidade na realidade. Dar continuidade aqui à nossa construção, né, da cozinha
lá para a TR4. Bom, primeiro, desculpa aí o espaço, porque eu acho que deve ser um dos poucos que tenta montar uma cozinha dessa dentro de um apartamento, então não sou muito normal, né? Mas é o espaço que a gente tem, é o que a gente vai usar, então vamos tentar ver se a gente consegue fazer tudo dentro desse espaço. Então tá meio apertado, meio bagunçado aqui, não repare. Bom, o que ocorreu? O seguinte, então nós temos aqui, comprei, né, sucrilho para estar fazendo a geladeira para correr, né, para sacar ela. Também vou fazer para sacar o fogão. E então escolhi aí um peso legal, que aguenta um peso bom, né, para não ter surpresas depois. Estou usando a pena de 45 milímetros, né, uma das mais recomendadas. Bom, a ideia é o seguinte, pelo que eu pude perceber, é que inicialmente vou ter que partir da geladeira, né, fazer a base da geladeira. Por quê? Porque se eu faço a base da geladeira, onde ela vai correr, eu já tenho a dimensão do meu espaço, porque é algo que ocupa muito espaço, é a geladeira. Então a referência vai ser a geladeira e o fogão. Então antes de eu montar a caixa, fazer a caixa, primeiro eu vou fazer essa parte. Por quê? É a parte mais importante para dimensionar o espaço que eu vou ter. O restante depois eu acabo, vamos colocar assim, inserindo, né? O que sobrar a gente estrutura de uma forma melhor. Então nesse primeiro momento vamos dar início à nossa base, ok? Eu comprei já o material, né? Vou fazer por partes, né? Mesmo porque estamos dentro do apartamento, vou tentar serrar esse material na sacada e a gente vai montando, tá? Só para relembrar, reforçar, eu não quero tirar o banco da TR, né? Isso porque quando você tira o banco, né, nós temos aquela situação de que se quiser transportar mais alguém ou quer usar o carro no cotidiano, né, entendendo? Aí fica meio complicado. Então a ideia é estar usando, né, o fundo de um metro, né? Porque a ideia é ter um espaço, se quiser arrancar ele depois, com a 50 de profundidade, tá? E basicamente é o que dá a geladeira aqui. Eu faço a geladeira novamente, por quê? Porque eu consigo, depois que eu fizer a base dela, eu consigo dimensionar a altura, né, que eu vou ter, a largura, o espaço que eu vou ter. A base do fogão, que é a ideia de colocar de duas bocas, um pop top, então eu dimensionando aqui essa largura também do fogão fazendo a base, então eu sei o quanto sobe, aí fica mais fácil de eu fechar e montar, vamos colocar o quadro. Então, por isso essa necessidade de fazer primeiro inicialmente a base tanto da geladeira como a base do fogão, né? Então estou tentando dimensionar, ou seja, construir aquilo que vai me servir como referência para estruturar o restante, porque gaveta ou outro espaço você vai encaixando conforme você tem essa referência de medida. É lógico que aqui o botijão de gás também vai ficar dentro da TR, né, e a ideia é que o botijão fique deitado atrás e o fogão aqui. Então por isso também o fogão ele vai sair em cima do botijão, porque esse fogão ele tem uma dimensão de 30 por 50 em média, então ele vai usar o lance aqui, né, ou seja, a largura total. Então ele vai ter que passar por cima do botijão. Então, como nós estamos usando um botijão pequeno, né, o que vai ficar à frente do botijão, a ideia é transformar em uma gaveta para facilitar e aproveitar todo o espaço. Então por isso a necessidade da geladeira e do fogão, da base onde vai ficar o fogão. Feito isso, o restante a gente encaixa e vai estruturando da melhor forma possível, ok? Vamos lá, vamos mão na massa e vamos ver o que vai acontecer, né? Próximo vídeo aí, eu acho que já dá para ter uma ideia aí da estrutura da geladeira. Valeu, um abraço!